Estudar a Tua palavra, Senhor, poder entender a Tua mensagem, Pai, que ela nos guie sempre em direção a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Reis, aqui no meu canal você encontra um vídeo novo todos os dias, né? Tem desde o primeiro Gênesis, e hoje a gente vai ler o capítulo 16, com Acás reina em Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar. E cercaram a Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe, livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, tomou-a e levou cativo o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei de Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Então, vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, se aproximou do altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares. Derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares e as suas ofertas de bebidas. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele, porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo ao rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia e tirou o mar de sobre os bois de cobre, que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta que para o sábado edificaram na casa, e a entrada real externa retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Ora, os demais atos de Acás e o que fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui Acás, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? Até então, todos os reis estavam seguindo o caminho do Senhor, mas Acás não fez o que era reto, pelo contrário, né? Ele seguiu a Baal, né? Ele sacrificou a outros deuses, mas mesmo assim Deus protegeu Judá, porque Judá é a menina dos olhos dele. Ele prometeu a Davi que a herança de Davi iria continuar, né? E Acás era descendente de Davi, então ele manteve a cidade. Só por isso que ele manteve a cidade, mas tanto que não tem acontecimentos em nome de Acás aqui, porque não são relevantes exatamente. Mais um dos motivos também de não serem relevantes
É porque ele não seguiu o caminho de Deus. Se ele tivesse seguido o caminho de Deus, com certeza estaria dizendo aqui que ele tinha sido vitorioso sobre a Síria, sobre outros também, né? Agora a gente vai, aí no caso Ezequias, que foi o filho dele, ficou no lugar. Mas antes disso a gente vai ver que no 10º ano de Acás, o rei de Judá começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, né, no capítulo 17. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em Israel, no caso, todos realmente eram a descendência de Jeroboão, todos ali realmente seguiam os maus caminhos, né? Aí, versículo 2: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Lembrando que a Assíria, que tem Síria e Assíria, né? A Síria lutou junto com Acás, né, rei de Judá. Então o pessoal que normalmente estava junto com Judá era contra Israel, porque Israel normalmente não seguia os mandamentos de Deus, né? Embora Acás também não estava seguindo, mas a ordem normalmente das coisas ali eram que todos os descendentes de Judá seguiam ao Senhor. Versículo 5: Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra, veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e fez-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade de fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Aqui ele fala, né? Ele chama a atenção de Israel e de Judá, porque aqui nessa época Judá era reinado por Acás, que a gente viu ainda há pouco, e Acás não seguia o caminho do Senhor, né? Continuando no versículo 4. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que prostrara contra eles. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um ídolo do bosque, adoraram todas as estrelas do céu e serviram a Baal, né? Sempre no caminho errado, ali realmente provocando a ira do Senhor, porque eles estavam fazendo coisas que o Senhor tinha deixado claro para não fazer, seguindo caminhos que o Senhor tinha deixado claro que não era para seguir, né? Aí o repovoamento de Israel no versículo 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e as suas filhas,
deram-se às adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao seu Senhor e o fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Ali não teve jeito, né? Deus sempre avisando: arrependam-se dos seus caminhos, voltem-se para mim, sigam os meus mandamentos. Deus sempre estava dando aviso, mas eles não escutavam, né? Cada rei novo de Israel sempre seguiam os maus caminhos, até que chegou um momento que realmente não deu mais e Deus simplesmente os abandonou, né? E assim a Assíria tomou conta deles, né? Então no versículo 25, e sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: leve ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, habitou em Betel e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babel fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os servavitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e o segundo mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis,
e não temereis a outros deuses, mas o Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrarás das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje, né? Aqui a Assíria, muitos deles foram mortos pelos leões que Deus mandou para mostrar que ali era uma terra santa, né? Que Israel pertencia a Deus, foi desarraigada da palavra do Senhor por culpa deles mesmos, né? Pois eles mesmos deixaram de seguir a palavra do Senhor, dentre tantas vezes que Deus lhes chamava a atenção, né, através dos profetas, mas eles nunca ouviam a palavra do Senhor. Então acabou com a cidade de Israel, ficou somente com a cidade de Judá, porque ele prometeu a Davi que a descendência dele não acabaria, né? E só assim, então ficou somente com Judá, para que a descendência continuasse. Embora o Acaz não foi no caminho de Deus, mas ele permaneceu à terra, né? E ele acabou com Israel e deixou que a Assíria tomasse conta da terra de Israel. Porque era uma terra santa, então era para ser habitada. Mas o pessoal da Assíria não temeu ao Senhor como devia, porque diziam que eles temiam ao Senhor, porque Deus mandou os leões, para que eles entendessem que aquela terra ali pertence a Deus, ao único Deus, Deus vivo. E eles procuraram entender como que eram os costumes desse Deus, né? Pegaram um dos sacerdotes que lhes ensinaram a palavra. Mas eles começaram a temer a Deus, mas ao mesmo tempo eles serviram a Baal também, né? Serviram a outros deuses, aliás, não só a Baal, serviram a outros deuses, né? Fizeram fundição. Então não adianta muita coisa, né? Porque o que adianta você servir a Deus se você se prostra perante uma imagem, né? Então ali você não tem a proteção de Deus, porque ou você está seguindo a Deus como deve ser feito, como diz os mandamentos dele, como diz os estatutos dele, ou não segue. Não adianta fingir, né? Tem até uma música de meu esposo que fala que adianta ir à igreja orar e fazer tudo errado. Então não adianta nada você estar indo à igreja dizendo que serve a Deus, mas dentro de casa você maltrata a sua esposa, seu marido, seus filhos, você é mal educado, você fica cuidando da vida dos outros, fica falando palavras de baixo calão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ser exemplo de caráter, exemplo de índole, porque nós somos servos do Senhor, nós somos filhos dele. Ele nos tornou filhos, né? Não somos filhos porque merecemos, não, a gente merece, a gente já passou por muita coisa. Não, pelo contrário, a gente não merece nada. Nós somos filhos do pecado. Deus nos tirou do pecado para seguir os caminhos dele. Ele deu essa possibilidade para a gente. E ele é tão maravilhoso que ele te dá a opção de você escolher. Ou você segue o caminho dele ou não segue. Você é quem escolhe. Ele não vai te forçar a seguir o caminho dele. Mas ele te mostra que se você seguir o caminho dele, você vai ter o livramento perpétuo. Vai ter a vida repleta de maravilhas um dia ao lado dele. Agora, se não servir, infelizmente, a única opção que tem, a segunda opção, é a opção de morte, né? Morte de cruz. Ou seja, se você não serve a Deus, você serve ao demônio. Não adianta, não existe meio termo. Ou é aqui ou é ali, ou é sim ou é não. Então temos que nos cuidar, vigiar e orar sempre, temos que nos cuidar para continuar sendo os exemplos, com cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, sim, com os nossos pensamentos também, porque as nossas palavras, ela vem dos pensamentos, elas não simplesmente saem pela boca, é a mente que manda a boca falar. Então temos que tomar muito cuidado com os pensamentos também, para que esses pensamentos não sejam tortuosos, né? Os pensamentos têm que estar sempre aqui, na palavra do Senhor.
Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és, Senhor, obrigada, meu Pai, por mais uma vez poder estudar a Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra, que a Tua mensagem, Pai, alcance os corações de todos os que estão me ouvindo agora, Pai, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Senhor, manifeste o Teu poder, eu oro pela vida dessa pessoa, Pai, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor, traga-a para perto de Ti, que caia por terra toda maldição direcionada a ela, Pai, que melhore a vida dela financeira, a vida espiritual, a saúde, a família, Pai. Mexe de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que caia por terra toda maldição, toda enfermidade, toda agonia, todo desânimo, Pai. Os Teus filhos, Senhor, que eles sejam fortalecidos em Teus caminhos, que sejam renovados em Teu amor, Pai. E os que não são ainda, que conheçam a Tua palavra, Senhor, que conheçam o Teu plano de salvação, Pai, e se arrependam para um dia estar ao Teu lado. É o que eu oro em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.